graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Que bom! Amar sinceramente Jesus é tudo que nós sonhamos e vivemos, porque Jesus é verdadeiramente o único caminho, a única verdade e a única vida real. Aleluia. Jesus Cristo. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui nos encontrando para o 7º capítulo da série Qual a Responsabilidade do Cristão? Então nós abordamos uma introdução, fizemos mais 5 encontros, hoje é o 6º. E na próxima semana, se Deus quiser, para a honra e glória do nome dele, nós encerraremos com um encontro de encerramento, uma síntese, vamos dizer assim, uma recapitulação de tudo que nós abordamos e concluímos hoje com esse tema que vai ser perseverar. Perseverar é algo muito difícil para o homem. Perseverar é algo que não gostamos, porque exige ânimo. Para se perseverar em alguma coisa, nós precisamos de ânimo e normalmente não temos. Nós somos muito fugidios de tudo que nós abraçamos. Isso no mundo secular, assim, por assim dizer, embora saibamos, que não existe essa dicotomia, o que existe na realidade é o santo no mundo. Então nós que abraçamos a graça do Senhor, em tudo para nós é santo. Então tudo que nós fazemos é para o Senhor. Mas ainda que, num esforço de imaginação, nós temos uma dicotomia no mundo secular, nós sabemos que aqui muitas vezes nós iniciamos um curso com toda empolgação, não demora muito e nós abandonamos. Nós iniciamos qualquer coisa. Na relação humana nós vemos muitas pessoas se casarem com todo amor e com pouco tempo abandonarem aquilo que Deus reservou para si. Então é bem interessante essa posição, porque perseverar nos causa desânimo, porque gostamos das coisas prontas e acabadas. E perseverar significa você continuar fazendo, continua você estar disposto a não abandonar aquilo a que você teve como propósito. Eu vou citar para iniciar 2 versos que falam sobre perseverança. A Bíblia é repleta de versos sobre perseverança. Então aqui vamos citar Romanos 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração, vigiando com ações de graças. Então veja bem, irmão, aqui estamos falando em perseverar em oração. Perseverança em oração. Porém, vamos meditar hoje. Eu apenas quis ilustrar 2 versículos, dentre tantos, já para nós fazermos uma reflexão breve, mas vamos meditar em Hebreus 10, 32, 36. Então vamos abrir a Bíblia, e vamos ler aqui o que está escrito em Hebreus 10, 32, 36. Veja bem, depois que o autor de Hebreus, vou falar logo sobre a carta aos Hebreus para a gente ter um posicionamento histórico sobre a carta. A carta aos Hebreus foi escrita por um autor desconhecido, muito embora se diga que também foi Paulo que escreveu. Ela, na sequência da Bíblia, ela aparece depois das 13 cartas paulinas. Depois que Paulo encerra a sua carta a Filemon, então vem a carta aos Hebreus. Muitos dizem, pelo estilo tal, que seria Paulo também o escritor da carta, certo? Mas isso aqui não importa agora essa discussão. O que importa é sabermos que ela foi escrita entre os anos de 50 a 90 depois de Cristo, mas provavelmente ela foi escrita antes da destruição do templo, antes do ano 70 depois de Cristo. E é uma carta com apenas 13 capítulos, mas é uma carta, como todos os livros da Bíblia, de uma importância extrema. Inclusive porque ela que se diz que há uma desconstituição das coisas antigas do Velho Testamento. E
para muita gente gostaria que essa carta não estivesse inserida na palavra de Deus. Mas na realidade ela, como todas as coisas de Deus, é perfeita. Então diz assim, é considerada também essa carta o quinto evangelho, além dos 4 evangelhos que nós conhecemos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, também a carta aos Hebreus é considerado o quinto evangelho, que é uma carta de 13 capítulos, como eu falei. E o tema desta carta é a superioridade de Cristo. É aqui onde está narrada, está explicitada a superioridade de Cristo e o seu ministério depois da ascensão. Aqui está na carta aos Hebreus. E aí eu quero começar dizendo que essa carta, de 13 capítulos, ela revela ser uma carta de exortação. Ela própria identifica isso. Nós vimos no capítulo 13, no versículo 22, que nós vamos ler agora. Capítulo 13, que é o último capítulo, versículo 22, que é o penúltimo versículo, diz assim, o escritor diz assim: rogo-vos, irmãos, ainda que suporteis a presente palavra de exortação. Então é uma carta, né, que é para uma comunidade desencorajada por causa do sofrimento. Isso nós podemos transportar para todos nós nesse mundo atual. É um mundo de sofrimentos. E assim era ao tempo da carta escrita. Cheia de dúvidas, essa comunidade tinha muitas dúvidas acerca de se Jesus de fato resolveu o pecado. Isso aí não é palavra do evangelista, é a palavra da própria carta, do próprio autor aqui. Diz assim: não jogueis fora a vossa confiança. Não abandoneis a vossa confiança, porque essa comunidade estava perdendo a confiança e estava recebendo já o quê? Doutrinas outras desestimuladoras. Por isso que nós estamos falando hoje de perseverança. Esse é o capítulo 10, 35 que nós vamos ler. Está inserido dentro desse texto que nós vamos ler agora. Então veja bem, nessa carta de Hebreus, no capítulo 10 anterior ao que nós vamos ler, quer dizer, é o mesmo capítulo, no versículo inicial, vem se falando sobre os sacrifícios antigos, que eram humanos e eram transitórios, do Velho Testamento, né? Eles eram humanos, mas eram transitórios. E agora a expiação feita por Cristo é o quê? É de Deus, é divina e é eterna, é permanente. Depois, o autor da carta, no capítulo 10, fala sobre o privilégio de acesso do crente à presença de Deus. Nós todos somos privilegiados por isso, ter o acesso agora não através mais de um sacerdote, mas através do sacerdócio real que somos todos nós, povo de Deus, nação santa. Glória a Deus por isso. E finalmente aqui, antes do que eu vou ler, também o autor fala sobre o castigo do pecado voluntário. Há pecados que são voluntários, ou seja, você busca o pecado. E aí termina no versículo 31 dizendo que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí fala sobre a ira de Deus, que não podemos nos esquivar dela ou fazer de conta que ela não existe, porque Deus é santo, Deus é amor, mas também Deus é um Deus irado. E agora entramos no texto de hoje, irmãos. Hebreus 10, 32, 36 diz assim: lembrai-vos, porém, porque depois que falou tudo isso e terminou sobre a ira de Deus, diz o autor: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-os coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuir de vós vós mesmos, patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, é isso que a gente citou agora, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Glória a Deus por isso. Vamos orar mais um momento, fazemos uma inflexão e buscamos no Espírito Santo, que aqui não há exaltação do homem.
Aqui o objetivo é trazer a palavra do Senhor. Aqui o objetivo é fazer com que a palavra do Senhor venha ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso corpo, que temos racionalmente a possibilidade de entendê-la, de compreender a passagem da palavra do Senhor, e também espiritualmente, pela força do Espírito, possamos dela frutificar. Obrigado, Senhor, nos faz mais conformes à tua imagem e semelhança, e que o avanço do reino permaneça em nós. Aleluia, Senhor. Amém. Então, irmãos, nós vamos agora verificar um rápido estudo sobre essa passagem. Então, vamos verificar em primeiro lugar que, vamos ler aqui o primeiro verso 10, 32 diz: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, que depois de iluminados, sustentasse grande luta e sofrimentos. E aí já aprendemos, irmãos, que todos sofremos, sem exceção. Jesus já tinha avisado isso em João 16, 33, que no mundo passais por aflições. Então não há dúvida, há uma espécie, vamos dizer assim, de onda de determinadas igrejas, né, que se dizem igrejas, mas que não compreendem o evangelho tal como ele é, e querem vender uma palavra em que não existe sofrimento na vida das pessoas, normalmente dos crentes. Mas aqui nós sabemos que todos sofremos, sem exceção. E veja bem, e as causas do sofrimento são muitas. E aqui eu quero invocar, uma palavra do pastor Sérgio Queiroz, que tratando agora, recentemente, nesse um trabalho que a Igreja Cidade Viva vem fazendo sobre a esperança. Então estamos estudando, né, estamos ouvindo sobre a primeira carta de Pedro. O pastor Sérgio, com muita propriedade, por meio do Espírito Santo de Deus, ele vem dizer que são muitas causas do pecado. E aí ele enumera 9 causas, e nós podemos dizer que o pecado ele é em razão de algo e também para que aconteça algo. E em razão de algo, a gente pode compreender que o pecado, ele nasce em razão do pecado. Ou melhor dizer, o sofrimento nasce em razão do pecado. Então são vários tipos de sofrimentos. Sofrimentos que vêm pelo pecado, o pecado original, aquele pecado que veio de Adão e Eva, né? Gênesis 3. Nós também sabemos que o pecado vem e decorre da desobediência, a desobediência pela fé em Jesus, que todos nós que temos fé em Jesus sofremos também, temos sofrimentos também, porque nós estamos falando as causas do sofrimento. E finalmente, também existem sofrimentos pela maldade humana. Nós sofremos pela maldade das pessoas e nós também que fazemos mal às outras pessoas. Então são razões de que o sofrimento vem daí. Mas também temos que o sofrimento serve para a compreensão melhor de Deus, também para o bem dos outros. Quando nós sofremos, nós aprendemos para fazer o bem aos outros, para provocar em nós o arrependimento, para a santificação e para a glória, o peso eterno da glória. Por isso que nós sofremos, nós não sofremos em vão, nós sofremos por causa disso que eu falei, e também para chegar a isso, ao arrependimento, à glória, à santificação, ao bem de fazer o bem aos outros e também compreender melhor a Deus. O pastor Sérgio fala nisso e quando ele fala também da esperança do sofrimento. Mas nós não vamos aqui abordar a carta de Pedro, né? Mas nós também aqui exortamos as pessoas a fazer os 40 dias de esperança. A cidade de Vida eu estou fazendo com a minha esposa. Hoje é o 11º dia. Você pode entrar no site, verificar lá, entrar no livrinho, são um livro com 40 devocionais, um por dia, e todo domingo, até o dia 3 de novembro, a Igreja Cidade Viva vai se dedicar a trazer pelo Espírito Santo, a compreensão da primeira carta de Pedro. Aleluia. Então aqui nós falamos sobre sofrimentos. Agora vamos destacar o seguinte, que todos sofremos sem exceção, principalmente os crentes. É interessante isso, porque aqui diz, lembrai-vos dos dias anteriores em que depois de iluminados, ou seja, depois de convertidos, sustentastes, ou seja, suportastes, grande luta e sofrimentos. A luta dos convertidos é grande, assim como os sofrimentos, mas os sustentamos.
é a outra coisa que nós aprendemos. Ele diz aqui, mas sustentastes a grande luta e os sofrimentos. Então suportamos os sofrimentos e as lutas. Por quê? Porque nos compadecemos dos encarcerados. E aqui eu vou dizer que os encarcerados não são só aqueles que estão atrás da grade fisicamente, mas são aqueles que não encontraram a graça de Jesus e aqueles que se compadeceram levando e anunciando o Evangelho, pregando a palavra santa, liberta, né, os cativos e traz ele à luz, a maravilhosa luz. Mas também somos coparticipantes quando aceitamos com alegria a perda dos nossos bens. Olha, diz isso, o confisco dos nossos bens, suportamos com alegria, né? Aceitamos a perda dos nossos bens, na compreensão de que isso vem de Deus para nos aperfeiçoar. E finalmente, porque temos ciência de possuirmos nós mesmos um patrimônio superior e durável, ou seja, é o patrimônio eterno, incomparável, que é a glória de Deus, é viver com Deus, a glória de Deus para a eternidade. Mas aí, irmãos, continuando aqui o texto, diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, o que significa dizer que não devemos abandonar a confiança, porque ela tem uma razão de ser, ela tem grande galardão. Quando nós confiamos e não abandonamos, é porque tem uma recompensa. Galardão é recompensa, e sem confiança, aí aprendemos, não existe recompensa. Estamos concluindo. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. E aí chegamos ao tópico da abordagem de hoje. Temos necessidade de perseverança. Então não é algo que nós podemos descartar. Não é algo que faz parte de uma camada na vida espiritual, no caminho de seguir a Jesus. Há uma necessidade. Quando diz necessidade de perseverança, é inquestionável. Ou seja, nós precisamos perseverar. Sem perseverança nós sucumbimos. E nós podemos ilustrar aqui essa fala, dizendo, isso que nós fazemos aqui, Senhor, meus irmãos, prestem atenção, isso que nós fazemos aqui, antes de ser exaltação de homem, porque não é, aqui não há exaltação de homem, não há, porque como eu sempre digo, o homem, por mais que queira se exaltar, ele não significa nada, a exaltação é mera imaginação dele aqui. Na realidade, isso aqui se chama necessidade de perseverar. Perseverar o quê? A palavra de Deus nos lugares onde nós estamos. Como evangelista, nós precisamos, todos os cristãos, pregar o Evangelho. Isso aqui, dia 3 agora de novembro, para a honra e glória de Deus, nós vamos completar 5 anos que nós nos encontramos aqui, uma vez por semana. No começo era 2 vezes, mas por questões administrativas, nós temos aqui hoje, graças a Deus, esse minuto de glória com o Senhor. Isso aqui é uma ilustração de uma da perseverança. Para quê? Havendo feito a vontade de Deus. Então aqui nós precisamos fazer a vontade de Deus. Perseverar significa fazer a vontade de Deus. Alcanceis a promessa. A promessa de Deus vem, aí aprendemos, pela perseverança de nos rendermos o quê? Rendemos ao quê mesmo? As igrejas? A vontade do evangelista? A vontade do pastor? A vontade de quem seja? Não. A vontade de Deus. Essa é a perseverança na vontade de Deus. A promessa de Deus vem pela perseverança de nos rendermos à sua vontade. E aí eu quero concluir, irmãos, porque o tempo está se exaurindo, eu quero trazer 2 textos da Bíblia sobre perseverança para a meditação. Você pode fazer depois, né, em casa. Então Tiago 1:2-4 diz assim, meus irmãos, prestem bem atenção. Tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Olha que coisa linda. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E Romanos 5:5 diz, justificados, pois, mediante a fé, que é o instrumento, temos paz com Deus, que é o resultado, a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a causa de tudo. Jesus Cristo é a causa disso aí. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi otorgado. Então podemos concluir com uma pergunta e uma consequente aplicação, irmãos. Como perseverar? O texto responde: fazendo a vontade de Deus, obedecendo-o. Ele é o Senhor. Encerro com 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados. Por isso que o texto fala que antes, quando não éramos iluminados, ou seja, antes da conversão, né? Então, como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados, na vossa ignorância. Então vamos perseverar, irmãos, e agradecemos ao Pai por esta oportunidade. E na próxima semana, se Deus quiser, faremos uma síntese de todas essas palavras que compõem a responsabilidade do cristão. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, por mais este momento, Senhor, em que a paz que vem de Ti, que é a paz que não é dos homens, e a alegria também que vem e contamina o nosso coração, seja, Senhor, o reflexo da Tua glória em nós. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.